É um enorme prazer estar aqui. Eu queria aproveitar e agradecer especialmente a Maria, a Cíntia, não é? E a todo o grupo do Fernandes Figueira por cuidar e acolher, não é? Acho que é uma característica do grupo, como a Zene diz, acolher tão bem a gente. E também queria agradecer especialmente ao Zé Maria, que não pôde estar aqui, vai ver em outro lugar, a Fernanda e a Olga, que são parceiros imensos no trabalho que eu vou mostrar para vocês. E, na verdade, o que eu vou tentar mostrar para vocês é mais ou menos como a gente está. Como o Guilherme mostrou para vocês o que estava acontecendo com a mortalidade naquela publicação do JAMA ao longo dos anos nos Estados Unidos, né? Ou o que acontece no Canadá, nós vamos tentar mostrar para vocês quem a gente é, onde a gente tem oportunidades de melhora e aonde a gente tem gente que a gente pode se espelhar aqui também para melhorar. Não é? Próximo. Então, só dando uma ideia geral, de quem a gente é, nós estamos falando da Brasileira de Pesquisas Neonatrais, que foi fundada no fim da década de 90, é composta hoje por 20 unidades. As unidades elas estão predominantemente no eixo sul-sudeste, com apenas 2 unidades no Nordeste, no Maranhão e em Pernambuco, mas que agora, trabalhando junto com a gente, próximo, nós estamos aumentando o grupo, a quantidade de informações graças à filiação via rede de unidades que mandam dados junto com a gente para a rede Vermont Oxford. Em 2018 eram 20 unidades, hoje nós já estamos em 26 unidades, que nós chamamos de... O microfone não está? Ele está ligado. Mais perto? Aqui dá? Tá. Então hoje nós estamos... Vocês estão me ouvindo no fundo? Dá para ouvir? Então hoje nós estamos com 26 unidades em 2019. Vocês vejam que grande parte não, mas uma parte considerável dessas unidades também é pública. Então, aqui há um mix de unidades privadas de primeira linha e de unidades públicas dos mais variados modos, né? E próximo. A rede, então, a rede em 2018, que são os dados que nós vamos falar, a rede com essas afiliadas então eram 40 centros em 2018, elas estavam cuidando de quase 4.000 bebês, não é? Por volta de 10% dos nascidos vivos de muito baixo peso brasileiros, por volta de 10% dos nascidos vivos de extremo baixo peso, 1.600 recém-nascidos menores que 1.000 gramas, 22% dos nossos bebês são gemelares, 8% têm anomalias congênitas e, comparando a rede com os dados do DataSUS, não é? Comparando estas unidades com o DataSUS, a nossa mortalidade neonatal, então nos abaixo de 1.500 é 26%, enquanto no Brasil é 33%, e nos abaixo de 1.000 gramas, a mortalidade desse grupo de 40 unidades é de 47%, enquanto que o do Brasil é 53%. Então, este grupo de unidades que olha os seus dados é um pouco melhor, não é significantemente melhor, mas é um pouco melhor do que o geral, né, dos dados reportados ao sistema DataSUS brasileiros. Próximo. E esses centros, né, representam 77.000 partos e 503 leitos de UTI 1, de UTI 2 e UTI 3. Então, isto é o global. Né? Agora, estes dados, só para deixar claro, então isso é o que a rede vem trabalhando, mas os dados em que a gente tem liberdade de reporte,
e de uso e de mostrar para vocês o que acontece são os das 20 unidades universitárias públicas brasileiras originais. Né? Então, próximo, só em 2018, essas 20 unidades que são o core da rede e que nós vamos detalhar os dados, compreenderam 1.827 nascidos vivos, e nós vamos relatar os dados de quem é inborn, de quem nasceu nas instituições, de quem tem 23 a 33 semanas, peso de 400 a 1.499 gramas, sem anomalias, e que ficaram nas unidades em que nasceram pelo menos na primeira semana de vida. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é desse grupo de bebês, que em 2018 foram 1.400 e que de 2011 a 2018 são mais de 11 mil bebês. Tá? Então, começando, né, a mostrar um pouco, a gente sempre diz, não é, que nossos resultados são piores ou melhores que os de alguém, porque os nossos bebês são mais graves, as mães são mais doentes, os bebês, enfim. Sempre a gente acha que a gente está cuidando de uma população que é um pouco pior. Não é? Por exemplo, nós da escola, vou falar uma coisa, e vocês do IFF, nós temos o mesmo discurso. A gente cuida de todos os mal formados da cidade. Então, assim, a gente também fala isso. Então, assim, a gente se compara. As unidades, essas 20 unidades, para quem nunca viu apresentações da rede, elas têm letras aleatórias. As pessoas, os coordenadores das unidades sabem as suas letras, mas ninguém mais sabe, porque a gente garante uma anonimidade, porque não é justo expor determinadas coisas. Mas as pessoas, coordenadoras, sabem, porque tem que identificar suas fraquezas e suas forças. Então, cada unidade, isso que vocês veem de A a T, são as 20 unidades. E vocês vejam que na rede, o peso médio em 2018 foi por volta de 1.000 gramas, né? Com pouca, assim, tem variação entre os centros, mas vocês veem que o box plot, a distribuição, é bem parecida entre todos os centros. Próximo. A idade gestacional média que a gente trabalha é por volta de 28, 29 semanas. De novo, grupos que trabalham com crianças um pouco mais prematuras, grupos que trabalham com um pouco menos prematuras. Mas, de maneira geral, a distribuição é equivalente. Próximo. E em gravidade, né, nós temos crianças que são relativamente graves, com um SNAP médio de 24. E vocês vejam aqui um pouco mais de variação, grupos que trabalham com prematuros menos graves, não é? E grupos que trabalham com prematuros mais graves, não é? Mas com uma distribuição que se superpõe. E isso se repete ao longo dos anos de 2011 a 2018. Entrando em pontos críticos do atendimento neonatal ou perinatal, não é? Como que a gente está? Então, um dos primeiros pontos que a gente tem brigado há tantos anos no Brasil é dizer que corticoide é bom antinatal, que melhora o prognóstico, que é uma terapia de baixo custo que pode mudar o prognóstico das crianças. E vocês veem que, de fato, de 2011 a 2018, a gente vem subindo consistentemente, não é, a oferta de corticoide antinatal para os nossos prematuros. Vejam, a gente está falando dos 11 mil, de 23 a 33 semanas, 400 a 1.499 gramas sem malformação. É sempre esse grupo que eu vou estar falando, não é? Então, a gente vem subindo consistentemente, estamos em 85% em 2018, no ano passado. Lembrando, gente, que o quartil mais baixo da Vermont dos países desenvolvidos é por volta de 90%. Então, a gente ainda não está dando tudo que a gente poderia dar e uma imensa próxima oportunidade de melhora. Vejam a distribuição por centro no ano passado. Não é? Então, vocês veem centros
que já estão aqui, ó, acima da média, né? Vocês vejam aqui, né? Ou aqui, e centros que têm uma ampla oportunidade de melhora. Então, ao fazer parte da rede, ao relatar os dados para a Vermont, o que isso impacta na sua unidade? Impacta muito, se você souber olhar o dado, voltar para ele, não apenas coletar, voltar, analisar e dizer, olha, com todas as dificuldades, em centros universitários com dificuldades equivalentes, não é? É possível fazer mais. Como será que esse centro ou esse centro fazem para dar mais? A gente se reúne, sempre fala assim, eu tenho uma experiência de êxito, eu usei este caminho. Né? Então, ao a gente se olhar e não achar, que eu acho que isso é uma coisa que vem, assim, sei lá, dos nossos, infelizmente, dos nossos professores, cada um vivia num castelo, achando que fazia tudo perfeito, né? Ao a gente se desencastelar e olhar para o outro, a gente pode ter experiências muito interessantes que nós podemos replicar. Então, assim, aqui nós temos, por exemplo, um dos centros, que eu nem sei a letra, quando começou a rede, tinha 30% de uso de corticoide. E se olhando e falando, nossa, nós não podemos continuar assim, não está nos 85 esse centro, mas já está em quase 80. Quer dizer, então, há melhoras muito importantes. Então, a rede, é o que eu vou repetir o tempo inteiro, ela proporciona uma oportunidade de melhora. Ao se olhar e ao refletir, ela dá a oportunidade da gente agir. Não é? Indo, né, caminhando no cuidado neonatal próximo, vocês sabem, a Fernanda já falou que a gente tem um carinho especial pela reanimação, e ela mostrou esses dados, eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe. O que a gente quer na sala de parto? A gente quer que não use oxigênio à toa, e a gente quer que quando ventile com a máscara, e a máscara seja efetiva e que não precise entubar. Não é isso? Então, a gente quer que o vermelho suma, que é o oxigênio inalatório, e que o azul, que é só máscara, vá aumentando de tal maneira que diminua o amarelo e suma o verde, que é a intubação direta. E vocês veem que mais lento do que a gente gostaria, porque há inúmeras dificuldades, isso está acontecendo, né? A estatística disso é altamente significante, né? Mas aqui, então, está diminuindo o oxigênio inalatório, está diminuindo a intubação como primeira opção na sala de parto, mas a efetividade da máscara na ventilação ainda não é ótima. Seja porque ela de fato não é efetiva, seja porque a gente tem insegurança e acha que precisa entubar o bebê. E nós usamos muito ventilação com máscara, seguida por ventilação com cânula. Próximo, e se a gente vai olhar os centros, vejam a heterogeneidade, como há trabalho a ser feito. Olha quanto oxigênio inalatório usa aqui, 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 que é uma coisa, como a Fernanda falou, que está abolida das diretrizes desde 2010. Não é? Olha como se intuba direto aqui. Não é? Olha como tem centros, né, que conseguem ventilar muito. Assim, eu não sei se, por exemplo, isso é o ideal, porque aqui, ó, todos os bebês são reanimados. Porque o cinza é quem não precisou de reanimação. Então, aqui, ó, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Todos os bebês praticamente precisaram de alguma coisa. Então, não necessariamente isso seja bom. Mas vocês vejam que vários grupos conseguem trabalhar com mais ventilação com máscara, mas que isso é uma dificuldade across, né? Em todos os centros há dificuldade na ventilação com máscara. Então, podemos melhorar? Podemos melhorar, e a gente pôs umas estrelinhas no que a gente achou de melhor performance. Não é? Próximo. E como que a gente ventila? Vocês veem que a gente incorpora, sim, tecnologia. Quando existe a tecnologia nacional,
Olha a rapidez com que subiu o uso do tubo T nas salas de parto. Quase 90% dos nossos prematuros, não é, de menores que 1.500 gramas, quando precisam de ventilação, estão sendo ventilados com tubo T. Não é? Estão recebendo PEP logo nas primeiras ventilações. Então, a gente incorpora, sim, tecnologia quando ela está disponível. Próximo. Embora, de novo, exista variações. Então, tem gente que praticamente, vocês veem muitos aqui, só ventilam com tubo T, enquanto tem gente com mais dificuldade na incorporação dessa tecnologia. Então, cada grupo tem que olhar e ver, e, assim, aqui, por exemplo, no tubo T, isso tem um impacto, está refletindo, vale a pena eu aumentar, o que eu vou gastar em treinamento vai valer a pena? Não é? Então, são coisas a serem refletidas serviço a serviço. Não é? Outro ponto muito interessante, próximo, o Guilherme falou várias vezes, e a gente tem insistido desde, na verdade com mais ênfase desde 2015, que os bebês não precisam de oxigênio puro na sala de parto. Não é que os prematuros não precisem de oxigênio, não levem isso a ferro e fogo. Os trabalhos mostram que para reanimar precisa de um pouquinho de oxigênio no começo. E daí aquela questão do 30, 40, a última recomendação de 30%. Mas 100% é uma exceção. E nós usamos muito oxigênio. Ó, nós caímos. Nós temos esse dado desde 2014. Olha, como a gente vem caindo. Mas quase 60% dos nossos bebês ainda recebem oxigênio a 100% na sala de parto. Próximo. E quando vocês olham a distribuição por unidade, vejam, olha, assim, quantas unidades, eu vou falar entre aspas, abusam do oxigênio. Não é? Rapidamente sobem a FI. Não é? Provavelmente há um problema com a técnica da ventilação e não com a necessidade de oxigênio, o que é reforçado pela nossa análise anterior. Então, ao olhar o dado, a gente não só vê que tem chance de fazer melhor, não é? E que tem gente que consegue, no nosso meio, com as nossas dificuldades, com a nossa enfermagem, com o nosso equipamento, é possível fazer melhor, como a gente vê onde tem que estar a ênfase. Por exemplo, nesse caso, a ênfase é todo em ensino de técnica de ventilação com máscara. Se a gente ensinar melhor, treinar melhor quem está na ponta, talvez a gente consiga reduzir isso. Não é? Próximo. Não é? E será que a restrição, o Zé Maria, esse é dedicado ao Zé Maria, pena que ele não está aqui, né? Porque o Zé Maria tinha muita dúvida que ao restringir o uso do oxigênio, a gente fosse aumentar o número de crianças graves, com asfixias graves e que precisassem de reanimação avançada. Ele insistiu muitos anos com a gente se um dos efeitos colaterais das nossas diretrizes não ia aumentar a morbidade. Então, a gente tem acompanhado com carinho, até porque há uma discussão enorme na literatura por causa da hipóxia, dos resultados do suporte de outros trials desse tipo. E vocês veem que a reanimação avançada, definida como VPP por cânula, mais massagem e ou medicações, se mantém estável ao longo dos anos. Sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, mas, na verdade, a gente vem mantendo por volta de 3 a 4% dos nossos bebês na rede precisam de medidas avançadas de reanimação. E o Apgar baixo, de 0 a 6, no 5º minuto, se mantém estável, perto dos 15%. Tá? Então, essas mudanças nas diretrizes de 2010 para frente não tiveram impacto em aumento de morbidade, pelo menos na sala de parto, em curto prazo. Próximo. E ainda, como uma das boas coisas que tem sido insistido, o uso do CPAP naquelas crianças que precisam, já precoce, em sala de parto, a mensagem está sendo incorporada.
a mensagem que está sendo dada por todos nós nos vários locais, vem sendo incorporada. Olha como sobe o uso de CPAP na sala de parto nos nossos bebês. Né? De 2011 para 2018, aqui provavelmente a gente está chegando perto de um platô, porque uma parte dessas crianças não precisa de suporte respiratório na sala de parto. Né? Então, aquela criança de 1.400 gramas, que nasceu bem e não está desconfortada, ela não precisa do CPAP. Então, provavelmente, a gente deve chegar perto dos 70% e ser por aí o que nós vamos usar de máximo. Então, a gente incorpora tecnologia quando ela está disponível. Né? E incorpora até relativamente rápido. Próximo. Em relação ao resultado de todos os nossos cuidados, e como a Fernanda falou, de uma das maiores dificuldades, porque depende de múltiplas coisas, é a questão da hipotermia na sala de parto. Não é? Da hipotermia na sala de parto, digo, é o cuidado térmico na sala de parto que resulta na hipotermia na admissão na UTI neonatal. Então, vocês vejam que na rede, em 2018, a gente está com 39% de crianças chegando com hipotermia moderada. Nós não estamos falando assim, porque na hora que a gente avançar um pouco mais, o nosso índice, o nosso indicador não vai ser presença de hipotermia moderada. Vai ser presença de normotermia na sala de parto, que é isso que a gente, na admissão, que é isso que a gente gostaria. Aqui a gente está com um indicador bonzinho, né? A criança pode ter 36,1, 36,2, 36,3, a gente está dizendo que está tudo bem na hora que ela chega. Então, a presença de hipotermia moderada na admissão está por volta de 39%, com centros com muito êxito e centros com enormes dificuldades de processo. E aí é global, não é? Então, dificuldades grandes para conseguir juntar todos os pedaços e fazer disso uma coisa concreta. Não é? Mas, de novo, ao olhar o dado, ao ver que é possível, dá para a gente ver onde que nós temos que atuar para ir corrigindo os problemas. E os próximos. E os problemas não se corrigem de uma hora para outra. Próximo. Os problemas vão lentamente sendo administrados para a gente conseguir fazer e não só fazer, manter. Porque algumas vezes a gente consegue pontualmente atingir ou resolver ou melhorar o problema, mas se as pessoas não permanecem, a educação continuada não fica, a gente perde a ênfase, logo ele volta a aparecer. Não é? Então, o fato da gente estar conseguindo cair de maneira expressiva, não é? Esses dados, mostra que há um esforço do Brasil, né, da neonatologia brasileira, para ter um controle disso. Agora, está longe dos índices de fora, não é? O quartil mais alto da Vermont é por volta de 17%. Então, é o dobro do que se consegue lá fora. Tá? Então, assim, é possível fazer melhor. E quando a gente conseguir fazer todo mundo melhor, é possível mirar o que está fora. Não é? Então, é só a gente, ao se enxergar, a gente sabe, a gente pode buscar estratégias de melhora. Eu acho que essa é a mensagem que vocês têm que sair. Tem que aprender a se olhar, sem se achar, eu sou ótimo, vou falar o meu, eu sou da escola paulista, eu sou ótima, tudo que eu faço é maravilhoso. Né? Não, a gente não pode ser assim, a gente tem que olhar e ver, ó, nós temos problemas e temos que aprender com A, com B, com C e com D, muito aprender. Né? Próximo. Em relação à morbidade respiratória, então entrando na UTI, vocês vejam que os dados são de 2015 a 2018, não é? Nós temos aqui que os diagnósticos de SDR, eles se mantêm. A gente põe, assim, qualquer desconforto respiratório, a gente põe SDR, então é muito difícil avaliar esse dado, ele não tem uma validade muito grande. Nós não temos, mesmo com o uso mais
maior do CPAP em sala de parto, nós temos mantido o uso do surfactante nas unidades, o que significa, né, duas coisas, a gente não tem o refino desse dado, mas ou que nós estamos intubando, né, e fazendo surfactante porque a criança falha no CPAP, ou está havendo um aumento do uso de técnicas menos invasivas. Né? De qualquer maneira, o percentual de crianças que recebe surfactante vem se mantendo nos últimos anos. O cuidado, né, respiratório, eu acho que é um indicador, vem melhorando na medida que a gente tem menos escape de ar. Então, mostra que nós temos tomado mais cuidado com a ventilação, estamos mais atentos à dinâmica da ventilação e tem havido menos a prescrição da ventilação vira as costas e ir embora. Né? Então, a gente tem prestado mais atenção. Assim, e a hipertensão, ela permanece como uma constante, né? Ela não tem grandes variações nos nossos bebês. A hemorragia pulmonar é difícil de dizer porque ela é muitas vezes um evento final, então você não sabe quando que ela apareceu, por exemplo, por um canal, quando ela foi um evento final, então a análise dela é bastante complicada. E vocês vejam aqui o aumento da displasia broncopulmonar, que nos preocupa. Pode ser que os bebês sobrevivem um pouco mais, então a gente, na medida que tem mais sobreviventes, tem bebês mais doentes? Pode, mas vocês vão ver que não é bem este caso. Né? Então pode ser, tem um componente desses, não é? Mas também tem um componente das escolhas que a gente faz. Eu não sei se o Guilherme depois vai comentar alguma coisa, mas o uso dos catéteres, não é? Muito prolongados, os grupos australianos mostraram, né, da mesma forma esse aumento de displasia nos cortes mais recentes. Então, o modo como a gente escolhe ventilar e o próprio uso de técnicas não invasivas, às vezes, prolonga o tempo de suporte ventilatório. Então, isso pode ser um efeito tanto da melhora da nossa sobrevida, quanto, por outro lado, um efeito das nossas opções terapêuticas. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa que a gente deve prestar atenção na rede. E, assim, para desgosto, talvez, Guilherme, esse dado é em sua homenagem, você pode usá-lo, dos nossos bebês ventilados em 2018, então foram 1.372 bebês ventilados, tá certo? A média de dias de ventilação foi de 11 dias. Então, quando a gente intuba e ventila, eles ficam. É uma falácia, todos nós falamos que a gente intuba e tenta tirar rapidamente, não falamos isso? A gente fala para os nossos alunos, fala para... É um mantra, não é? Mas a gente não faz. A hora que a gente intuba, até a gente conseguir tirar, demora em média 11 dias. Não é? Vocês vejam que tem centros aqui, ó, melhores, né, que são mais rápidos na retirada, centros que demoram mais na retirada da ventilação. Tem bastante variação, tem muito outlier, né, quer dizer, crianças que estão fora dessa distribuição, que complica um pouco essa avaliação, mas o nosso tempo de ventilação, em média, das nossas crianças, não é desprezível. Próximo. Né? Em relação à morbidade cardiovascular e neurológica, PCA cirúrgica vem caindo, né? Acho que a gente tem seguido o sentido geral da literatura, de ter um tratamento mais conservador, com todas as controvérsias que tem no canal, e são inúmeras, vou fazer que nem o Guilherme, vou pular o canal, mas são inúmeras as controvérsias, mas a gente tem seguido a tendência de operar menos. Né? E vocês vejam aqui nos últimos 2 anos como cai a quantidade de crianças submetidas a canal, ao fechamento cirúrgico de canal.
O uso de vasopressores está por volta de 15% a 20%. Eu não trouxe o separado, mas há uma imensa heterogeneidade entre as unidades. Então, grupos que usam muito vasopressor, isso é só nas primeiras 72 horas que a gente tem o dado, não é o dado global, tá? O vasopressor, os primeiros 3 dias. E grupos que praticamente não usam, mostrando a falta de consenso, a falta de evidência científica. Quando você tem tanta variação assim, é porque é a gosto de quem está mandando. Não é? Então, aqui é um local que a gente precisa tomar certo cuidado. A transfusão, que estava mais controlada, vem aumentando e a gente precisa olhar essa tendência. Não é? Se, por um lado, nós não podemos deixar as crianças anêmicas, porque isso vai ter um impacto, anemias profundas, vai ter impacto no desenvolvimento, os trabalhos têm mostrado, a transfusão indiscriminada também é lesiva. E aqui a gente vai precisar ver se isso é um dado isolado de um ano ou se permanece essa tendência de aumento. E, infelizmente, né, a gente não consegue baixar os níveis de hemorragia grau 3 e 4. Então, vocês vejam que a gente tem mantido um patamar de 10% a 12%, e na literatura o percentil maior é por volta de 5% a 6%. Isso, gente, é decorrente dos processos. E aí eu não vou me queixar, mas eu vou diagnosticar. Nós temos por volta de um bebê para 4 a 6 técnicos, não é? Nós temos equipamentos, isso, 4, vocês entenderam. Vocês entenderam. Ah, tá gravando, tá certo. Então, como é que é? É 4 a 6 bebês para cada técnico, quando em geral não é uma enfermeira, não é? Eventualmente, em bebês muito graves, a gente pode ter 2 para 1, mas é eventual, são situações absolutamente excepcionais. Os nossos equipamentos, eles estão, em grande parte, ultrapassados nas nossas unidades, e a gente fica fazendo gambiarras para eles funcionarem. Eu acredito que seja a situação global, não é? E nós temos o resultado disso são variações, né? É muita manipulação, é variação de fluxo sanguíneo cerebral para isso, para aquilo, para não sei o quê, e eles acabam tendo hemorragia. Então, eu acho que aí não é uma queixa, mas é um diagnóstico. E agora, numa visão pessoal, não estou falando em nome da rede, em nome de ninguém, eu acho que o grande avanço da neonatologia no Brasil vai ser a gente ter mais enfermagem por leito. Mas, vamos. Mas, de qualquer maneira, o resultado para os nossos bebês não é bom, não é? E a gente vê, ano após ano, a gente brigando com valores que são altos, não é? A retinopatia, ela se mantém também, ela não cai, mas ela tem valores relativamente baixos, talvez, não é? E elas são uma das melhores coisas que a gente atinge na Vermont, não é? São os valores mais baixos, mas lembrem, eu vou mostrar para vocês, que os nossos prematuros mais extremos e mais suscetíveis à retinopatia morrem. Tá? Próximo. Outro grande problema que a gente vem, parece que a gente está conseguindo melhorar um pouco, é a questão da sepse tardia. Vejam, a gente trabalhava muitos anos com valores perto de 25% dos nossos bebês. Isto é sepse com hemocultura positiva, hein? Eu não estou falando de sepse clínica, não. É sepse tardia, depois de 3 dias, com hemocultura positiva. Não é? Nas nossas unidades, vocês vejam que nós caímos aqui para menos de 20%, e a gente espera, né, que esses valores se sustentem aqui no próximo ano. Mas vocês vejam, próximo, a variação, né, a grande parte dos processos estão controlados, mas tem unidades, olha isso.
55% dos bebês com sepse com hemocultura positiva. Né? Então, há muito o que ser feito. E nós podemos olhar. Aqui não dá para valorizar, viu, gente? Porque foram poucos bebês. Só para dizer, tem um que não teve nada, mas o N era muito baixo nesse ano. Tá? Então, precisa tomar um certo cuidado, às vezes, nessas análises, porque... Mas há grupos que conseguem manter valores bastante... frequências bastante controladas de sepse. E, de novo, eu acho que aí as informações que estão sendo dadas, estão sendo colocadas, o portal, não é? Os grupos têm várias opções da gente olhar, não é? E tentar adaptar para a nossa realidade como fazer. E uma questão que a Roseli vai tocar daqui a pouco, que acho que a gente nunca mostrou, mas em média, nossas crianças recebem 1,6 antibióticos depois de 72 horas. Então, elas recebem, assim, elas acabam tendo alguma coisa, elas recebem algum antibiótico, é só antibiótico sistêmico, não conta se foi um colírio ou se teve alguma coisa atópica, né? E vocês vejam que algumas unidades usam antibiótico. Tá? Em termos de alimentação para bebete, eu acho que a gente até tem um esforço brasileiro bastante positivo, né? O dia de início da nossa nutrição enteral é no primeiro dia, né? Você vê que com pouca variação aqui. Alguns, lógico, tem muito outlier, mas em média eu acho que a gente tem tentado, como grupo, né, de unidades universitárias, trabalhar no sentido da aula da bebete, começar cedo e logo, e com que leite. Próximo. Aqui, acho que a maior parte tem começado com leite materno, mas será que a gente consegue sustentar o leite materno até a alta? Né? Então, vocês vejam aqui o que está em amarelinhos. Então, isso é 2018, leite materno exclusivo, unidades com muito sucesso, né? No aleitamento materno exclusivo na alta, unidades sem sucesso no aleitamento materno exclusivo, mas que vem tentando, ó. Ó como tem misto, né? Assim, que é o rosa. Né? Então, bastante tentativa de manter o aleitamento materno e algumas unidades que ainda o uso da fórmula predomina na alta hospitalar. Então, assim, aqui eu acho que é possível enxergar o trabalho de tentar manter esse aleitamento e enxergar que existem unidades que fazem melhor que outras. Como fazer isso? Aliás, isso, fazendo uma propaganda, quase acabando, é o que a gente tenta fazer no workshop que nós vamos ter no dia 11. É tentar mostrar o que os grupos com êxito em alguma coisa estão fazendo e que pode ser reprodutível nos outros lugares. Por isso, a gente convida todos vocês a estarem lá com a gente e olhar o que a gente pode fazer nas nossas condições. Né? Próximo. Aqui é só para vocês terem uma ideia que a nossa bilirrubina máxima nos 10 dias está por volta de 7,5, mas que a bilirrubina pode ser um problema. A gente tem bilirrubinas bastante altas nessas crianças e é uma coisa que a gente não deve parar de prestar atenção. Próximo. Nossos bebês também, dados novos, que a gente nunca tinha mostrado, né? Estão ficando em média 50 dias internados, né? Então o tempo de rotatividade é por volta de 2 meses ali, que é o tempo da nossa internação. Próximo. E como é que está o nosso óbito? Né? Então, em relação ao óbito hospitalar, isso são os dados de 2018. A rede variou de 9% por aqui a 42%. Em média, 26%. E vocês vejam
que tem unidades que têm menos óbitos, unidades com mais óbitos, uma ampla variação. Próximo. Como é que isso está acontecendo no decorrer dos anos? De 0 a 6 dias, nós temos caído. Então, a gente tem conseguido cair o óbito na primeira semana de vida. Mas o óbito hospitalar nos nossos hospitais públicos, universitários, brasileiros, ainda é alto. Chega aqui, era 27, e a gente consegue dar uma quedinha e vai se mantendo, né? E vai se arrastando, não é? Próximo, só para vocês verem por faixa de idade gestacional, não é? O óbito precoce, a gente caiu muito na faixa muito prematura, 23 a 26. É elevadíssimo, perto dos 90% de sobrevida que o Guilherme mostrou, é elevadíssimo, tá certo? Não tem dúvida. Mas, olhem como a gente cai aqui e não está refletindo muito nos maiores. E o óbito hospitalar é a mesma coisa, a gente cai nos muito pequenos, não tanto, não é? Mas a gente, assim, está caindo um pouquinho nos 27 a 31 semanas, e esse grupo aqui está se mantendo, mas lembrem que esse grupo de 32 a 33 semanas só é reportado para a rede bebês abaixo de 1.500 gramas. Então, os 32 a 33 semanas representam crianças muito pequenas para a idade gestacional. Elas não representam os 31 a 32 semanas. Então, cuidado com a avaliação desse grupo, porque é um grupo específico, né? Então, assim, aqui que estão os nossos esforços, tem aparecido alguma coisa, né? Mas ainda é incipiente, numa velocidade menor do que a gente gostaria. A gente precisa trabalhar muito para melhorar isso. Próximo. E pela primeira vez, eu acho que é uma coisa assim que a gente queria muito fazer, né? Como a gente tem praticamente 2011 a 2018, são 9 anos de dados sem grandes mudanças, a gente pode ver as nossas taxas de sobrevida por idade gestacional. E vocês vejam, 90% dos 23 semanas morrem, 70 e poucos por cento do 24 semanas, de 25 a 30 vai caindo a cada semana de idade gestacional, cai enormemente a mortalidade, como era de se esperar, mas o que isso daqui é o número de bebês em cada faixa, tá? Um número absoluto. A linha azul é só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, o grosso da rede aqui é 28 a 30, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, quer dizer, o que a gente acha é que isso aqui, 27, 28, 29, a gente tem que olhar com olhar especial. Essas crianças fora, elas, 95, 98% delas sobrevivem, não é? E nós ainda temos mortalidades de 10 a 20% dessas crianças. Então, nós podemos fazer melhor com os nossos recursos. E eu acho que a ênfase toda tem que ser aqui. É possível fazer melhor e nós vamos disponibilizar para todo mundo olhar esses dados no site novo da rede, que deve ser lançado nos próximos 15 dias, por aí. E nós vamos estar mostrando, deixando esses dados abertos para as pessoas se balizarem, falarem como está no meu serviço versus o que a rede, que é a nossa realidade, está mostrando, não é? Próximo. E, finalmente, né, óbvio que como reflexo dessa mortalidade, a nossa sobrevida intacta, ela não é tão alta, né? E ela tem se mantido estável no decorrer desses anos. Então, a sobrevida sem hemorragia, sem displasia, sem hemorragia grave e sem retinopatia tratada, tem se mantido em volta de 40% a 45%. Ou seja, de todos os prematuros que a gente cuida, menos da metade saem vivos, sem um marcador de gravidade para o seu desenvolvimento. Então, nós temos que melhorar.
E a mensagem, próximo, a mensagem final é uma mensagem da Anne Ranvier, que a gente acha muito legal. Ela trabalha no Justine, né, Saint Justine, em Montreal, e que ela diz que a gente não deve esperar que nossos bebês morram. A gente deve esperar que eles vivam e vivam bem. Quando eles não vivem bem, nós temos que examinar cada prontuário, pensar profundamente e de maneira árdua o que a gente podia fazer melhor. Porque sempre a gente pode fazer melhor. Obrigada.